Diz assim a palavra do Senhor, para que a gente possa dar início a essa mensagem. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Pastor Rafael aqui explicou domingo passado muito bem o que é a reforma. Quem estava aqui e teve a oportunidade, aprendeu muito sobre o que é a reforma. Eu não vou repetir, eu não vou entrar de novo no assunto da reforma aqui. Se você não estava aqui na semana passada, nessa semana, se Deus quiser, o vídeo vai sair lá para você que perdeu a mensagem do pastor Rafael semana passada, vai poder acompanhar pela mensagem no vídeo do YouTube. Então, assista depois, ele traz uma explicação muito boa sobre quais eram os princípios, quais eram os acontecimentos que levaram à reforma. Mas nessa noite eu quero ser um pouco mais breve, mais direto e mais prático na minha aplicação do tema da reforma. Porque, meus irmãos, se você pegar comigo um dicionário e abrir lá no verbete reformar, que é a palavra em questão, você vai encontrar lá que reformar nada mais é do que reconstruir a antiga forma, né? Reconstituir a antiga forma ou reconstruir aquilo como era originalmente. Vamos dar um exemplo. Se nós, aqui nessa igreja, chegarmos à conclusão de que precisamos fazer uma reforma nesse tempo, quando nós falamos que precisamos fazer uma reforma, é se por acaso uma parte do reboco estiver caindo, né? Se tiver alguma porta trincando, alguma janela soltando do lugar, alguma parte estrutural desse templo não estiver funcionando bem, estiver de alguma forma trazendo risco à funcionalidade desse templo, nós dizemos que vamos reformar esse templo, não é? Nós vamos fazer com que ele volte a ter a forma que tinha antes. Aquela parede que já está deformada vai ser reformada e vai ficar como era, como foi feita. Esse é o significado da palavra reforma. E quando nós dizemos que em 1517 Martinho Lutero lançou as bases da reforma, no dia 31 de outubro de 1517, quando ele afixou as teses, as 95 teses ali na porta, nós dizemos que ali Martinho Lutero estava fazendo um esforço para que a igreja que estava com a sua estrutura, com as suas colunas, com as suas vigas, com as suas formas originais deformadas pela ação do tempo. Quem aqui lá na sua casa, talvez, espero que nenhum de vocês tenha esse dissabor, de chegar lá na sua casa e ver uma rachadura na parede, ou um teto vazando, goteira, gotejando dentro da sua casa, ou uma pilastra que está um pouco deteriorada, você fica olhando preocupado, com medo daquilo cair. Já viu isso? Alguém já passou por essa experiência? Quando nós falamos em reformar, é isso que nós estamos falando. Estamos falando de coisa externa, de uma estrutura visível, de algo que pode ser visto, constatado e consertado. Não é isso? É isso que a palavra reforma quer dizer no dicionário. Talvez com outras palavras, mas o significado que você vai encontrar no dicionário para reforma é isso. Lutero achou que a igreja estava desviando as suas estruturas da sua forma original e quis reformar, formar de novo como era no princípio. Até aqui estamos muito bem entendidos. Todo mundo entendeu o exemplo? Vamos, por exemplo, supor que esse batistério começa a trincar aqui numa lateral e o pastor fala: precisamos reformar, precisamos fazer voltar a forma original. Isso é muito importante, porque se essa rachadura continuar ali, ela pode progredir até o ponto de desabar, não é verdade? Quando a igreja disse que foi reformada, é porque ela percebeu que alguma rachadura, alguma deformação na sua estrutura institucional. E eu quero que você guarde essa palavra.
Porque hoje nós vamos fazer uma diferenciação aqui. O meu foco hoje vai ser diferente da estrutura institucional. Porque é isso que se comemora. Martinho Lutero lançou as bases para reformar a instituição igreja. Não é isso que nós comemoramos? Ele quis manter a igreja de pé, para que ela não caísse, devido a coisas que ele achava que não deveriam estar acontecendo na igreja, na estrutura, no funcionamento, na forma, no como se faziam as coisas dentro da igreja. Amém? Reforma é isso. É diferente, por exemplo, renovar. Eu quero falar 3 termos aqui antes de voltar ao texto que eu li no início. Reforma, todo mundo já entendeu. Agora, se o pastor Rafael chegar aqui no domingo que vem e falar: gente, eu estou querendo renovar essa igreja, o tempo, tá? O tempo. Se ele disser: olha, eu quero renovar o tempo que nós usamos para nos reunir. O que ele está querendo dizer, se ele for procurar o significado de renovar num dicionário? Se ele procurar um dicionário, se você tiver um dicionário aí, procurar o que significa renovar, você vai ver que renovar significa fazer ficar ou ficar outra vez como novo, alterar-se para melhor, ou substituir por algo mais novo. Então vamos supor, dando exemplo novamente aqui para o tempo. Recentemente, isso aqui, quem se lembra, tinha uma cor rosa, né? Rosa, se me lembro bem. Aqui na frente nós tínhamos cores diferentes. E o pastor achou que para combinar com o restante da igreja, seria importante renovar, trazer uma coisa nova, mudar a aparência, não a estrutura. Não havia nenhuma rachadura, a estrutura estava intacta, a funcionalidade estava boa, nada de errado com a estrutura. Mas ele achou que para combinar mais, para ser mais harmônico, mais estético, essa cor deveria ser igual àquela. Então ele promoveu uma renovação. Renovou a cor, só isso. Não mudou na estrutura, só passou uma tinta por cima. Isso é renovar. Você não mexe com a estrutura, você não mexe com aquilo que mantém a parede, a organização, a igreja, a empresa, a casa de pé. Você só muda. Ou se de repente ele achar que essas cadeiras aqui, elas estão fora do padrão, então precisamos colocar cadeiras novas. Ou vamos levar esse exemplo lá para a sua casa. Vamos supor que você está olhando lá para aquela cortina cheia de flores coloridas na sua sala e você fale: antigamente, quando a minha bisavó era nova, ela tinha essa cortina florida e ela achava muito bonita. E ela passou para minha avó e minha avó também achava muito bonita. Aí ela passou a casa para minha mãe. A minha mãe já não gostava tanto das cores coloridas, mas por causa da minha bisavó, em consideração a ela, ela manteve a cortina. Mas morreu a sua bisavó, morreu a sua avó, a sua mãe já não mora mais naquela casa, e você está ali e você acha: essa cortina não está combinando, não estou gostando, eu quero colocar uma cortina nova, que eu goste mais clean, né? Uma cor mais pastel, uma cor que combine mais com os meus móveis. Você vai estar renovando a sua cortina, renovando a sua sala. Ficou bem clara a diferença de reformar e renovar, não ficou? Reformar mexe com a forma, com a estrutura. Eu vou tirar essa sala e vou transformar num quarto. Eu vou tirar esse batistério e vou transformar aqui numa sala. Você está mudando a forma, a estrutura. Renovar é trazer uma aparência diferente. E a última palavra, e a mais importante, aqui eu vou voltar para aquele texto onde nós estávamos dando a abertura desse culto. A última palavra que eu quero trazer é transformar. Lembra de reformar? Talvez na sua cabeça você pense: reformar e transformar são sinônimos, são a mesma coisa. Então quer dizer que se o pastor quiser transformar a frente dessa igreja, ele vai mudar a forma do batistério. Esse arco, por exemplo, aqui tem uma forma de arco. Então se eu quero transformar esse arco, eu vou fazer aqui ficar reto. Eu estou transformando o batistério. Não. Porque quando nós procuramos o significado de transformar num dicionário, é completamente diferente de reformar.
e muito mais diferente do que renovar. Transformar no dicionário é fazer tomar ou tomar nova feição ou caráter, alterar-se, modificar-se, fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro, converter-se, transfigurar-se. Essa é a palavra que eu quero que fique no coração dos irmãos nessa noite. Enquanto a igreja está comemorando o dia da Reforma Protestante, eu gostaria que nessa semana que começa hoje, nós da Igreja Batista Águas da Prata estivéssemos mudando a nossa comemoração da Reforma Protestante. Não estou dizendo que ela não seja importante, ela foi, ela teve o seu papel para nós, ela é importante, mas eu quero trazer para você e para mim nessa noite algo mais importante do que a Reforma Protestante, que é a transformação do crente. Quando nós abrimos o texto de abertura aqui lá em Lucas 17, eu peço que você volte lá agora, nós vamos encontrar Jesus falando com os fariseus. Os fariseus chegaram para Jesus, e o que aconteceu naquele dia é que os fariseus perguntaram o que para Jesus? Você lembra do texto da abertura? Eles queriam saber o que de Jesus? Senhor, quando é que vai acontecer? Quando é que vai voltar? Quando é que nós vamos ver acontecer o reino de Deus? Se lembra? Está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler de novo? Vamos ler de novo, irmão? Amém ou não amém? Amém? Então vamos ler de novo. Olha só o que os fariseus falaram para Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Guarde o reino de Deus. Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele não vem com forma visível. Ele não vem como uma parede que precisa ser tapada, uma rachadura. O reino de Deus não vem com uma cor rosa, azul, amarela, lilás ou verde. O reino de Deus não vem com uma curvatura em arco ou com uma linha reta. O reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Jesus respondeu para os fariseus que estavam ansiosos por uma reforma. Assim como nós muitas vezes celebramos a reforma, os judeus, os fariseus aqui nesse texto se aproximaram de Jesus com uma coisa no coração, e o que eles queriam era ver uma reforma, porque quem estava governando a Palestina, não Palestina, irmãos, naquela época não existia Palestina, quem estava governando Israel naquela época era Roma, e eles queriam uma reforma. Eles queriam trocar elementos da estrutura de poder naquele lugar. Queriam tirar o imperador romano e colocar um rei judeu, um descendente de Davi. Eles queriam ver o reino de Israel reformado, não mais as tropas romanas marchando por Jerusalém. Eles queriam ver soldados israelenses, judeus, andando pela cidade, protegendo os muros da cidade. Eles queriam ver a carruagem do rei judeu passando em Jerusalém. Eles queriam poder cantar louvores ao rei. Eles queriam ser governados por um rei judeu. Eles queriam reformar. E quando eles buscavam essa reforma, Jesus tinha outra proposta, assim como eu tenho para você hoje, uma outra proposta. Nós vamos comemorar a reforma, vamos. Ela é importante porque mudou algumas estruturas importantes na igreja, mas, meu irmão, não adianta nada se nós tivermos uma estrutura impecável, se as almas, se as vidas, se os tijolos vivos, como Pedro diz que nós somos pedras vivas, nós somos tijolinhos vivos, nós é que construímos o verdadeiro templo de Deus. Se a estrutura estiver perfeita, mas se eu e você estivermos totalmente fora do propósito de Deus, não adianta você ter uma reforma protestante que coloque solas, seja 5 ou seja 150 solas,
Porque seja quantos sapateiros for, não importa quantas solas você aprecie, se aquelas pedrinhas vivas que somos nós não estiverem também alinhadas com a vontade de Deus, não adianta nada essa estrutura. Não adianta nada eu orar da forma correta. Não adianta nada eu ter uma liturgia correta no meu culto se a minha vida não expressar e não louvar e não glorificar o nome de Deus. E a proposta de Jesus foi bem clara. O que ele respondeu? O reino de Deus que vocês estão querendo como uma reforma, ele não vem como uma reforma. E ele continua: nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus ele já está dentro de vós. É uma coisa que precisa acontecer não para o lado de fora, mas para o lado de dentro. Esta é a proposta de Jesus para a igreja, seja ela batista, seja ela presbiteriana, seja ela anglicana, seja ela luterana, não importa qual a placa estiver lá fora. A proposta de Jesus para a igreja não é reformar uma instituição humana, é transformar vidas. Transformar vidas. Ele está dentro de nós, o reino está dentro, não está nas paredes, não está no arco, não está no batistério, não está nos bancos, o reino de Deus está dentro de nós. E olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4 vai dizer assim: o enfeite delas, falando a respeito das mulheres, e ecoando aquilo que Jesus havia ensinado para Pedro nessa oportunidade aqui, Pedro se lembra das palavras de Jesus, e quando ele vai falar a respeito de como as mulheres deveriam se comportar, de como as irmãs deveriam ser, ele se lembra que Jesus falou que não importa a aparência exterior, mas a interior, e ele vai dizer: o enfeite de vocês mulheres não seja o exterior, não seja o frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos seus vestidos, mas do homem encoberto no coração. No coração, o incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Quando nós comemoramos a reforma, Jesus vem e diz: ei, eu até acho legal essa reforma, mas a minha preocupação não é com a forma, é com a substância. Não é com o seu corpo exterior, mas com o seu corpo interior, com o seu espírito, com a sua alma, com o seu coração. Essa é a preocupação de Jesus, que ele disse aqui aos fariseus e que Pedro aprendeu muito bem quando foi ensinar as mulheres da igreja, que não se preocupassem tanto se o cabelo estava já ficando grisalho, se ela tinha um cabelo ondulado ou se era um cabelo liso. Ele fala sobre o frisado dos cabelos. Naquela época as mulheres já se preocupavam com a moda. Se o cabelo é liso na moda, eu quero liso. Se é cacheado, eu quero cacheado. Mas não, as mulheres santas que foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus, elas não se preocupam tanto com os seus cabelos, suas joias e suas vestes, assim como o homem santo, o homem transformado e que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, não se preocupa tanto se está ficando careca, se está parecendo um pé de galinha, se ele está ficando um pouco encurvado em função da idade, se a sua camisa, se ela é de marca ou não. Ele se preocupa com o seu interior, com o coração puro, porque é dele, diz a palavra, que nós devemos guardar, porque dele é que provém as fontes da vida. Essa é a proposta de Jesus. Está quente aqui, viu, irmãos? Eu vou parar uma pausa, eu vou ligar isso aqui, senão eu vou derreter aqui em cima. Eu sumi aí um pouquinho. Pronto, está quente. Está quente aí? Está quente aí? Está tudo desligado o ventilador, eu estou achando que vocês estão com frio, eu estou com calor aqui. Mas, irmãos, voltando aqui agora, 1 Pedro então vai falar sobre a importância do reino de Deus dentro de nós, né? Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, e aqui Pedro vai dizer: o homem encoberto no
coração, dentro, é isso que importa. Bom, não é a forma exterior, como Pedro vai dizer. E se nós formos lá em Romanos capítulo 6, nós somos convidados pelo apóstolo Paulo, nós somos convidados a vivermos uma vida tal que glorifique a Deus, não através de usar um terno, uma gravata. Hoje eu estou pecando aqui porque eu estou sem terno e gravata, no calor desse mundo, vai me perdoar, você vai me perdoar, mas eu estou sem terno e gravata, você não vai me ver de terno e gravata. Eu nem sei se eu tenho terno e gravata mais. Eu acho que eu tenho, fiz um casamento da última vez, eu tinha um terno e gravata. Mas, meus irmãos, a preocupação de Deus não é com isso. A novidade de vida que nós temos proposta em Romanos capítulo 6, versículo 4 é assim: de sorte que fomos sepultados com Ele, Jesus, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Essa é a proposta de mudança que Jesus tem para nós. Lembra do que eu falei aqui de renovar? Renovar não é a proposta de Jesus. Renovar não é a proposta de Jesus, mas pode ser uma parte do processo. Renovar pode te ajudar a encontrar a verdadeira proposta de Jesus, que é transformar. Porque lá em Romanos capítulo 12, versículos 2 em diante, Paulo vai dizer o quê? E não vos conformeis, ou não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Olha aqui a proposta de Jesus de novo. Sede transformados. Transcender. Transcender. Irmão, sabe o que é transcender? A proposta é essa. Não é ser reformado, voltar à forma anterior, porque a nossa forma anterior não agrada a Deus. A nossa forma anterior está afastada de Deus. Não adianta eu renovar, ficar novinho, fazer botox, espichar a pele, pintar o cabelo, ficar parecendo novo, porque quando eu era novo, eu ainda não agradava a Deus, porque o reino de Deus, ele não está na forma exterior, não é isso? Não é a proposta é transcender, tomar nova forma, ir além do que já era, ir para um nível acima, subir para uma nova forma. Transformai-vos. Mas transformai-vos através do quê? Paulo vai continuar aí, está aí? Está aí? Transformai-vos pelo quê? Pela o quê? Renovação. Olha onde a renovação pode te ajudar. Não na cortina da sua sala, não na cor da parede da frente do templo, não na cadeira, no tecido, não no cabelo pintado de pretinho de novo, não no botox que acaba com as suas rugas. Não é esse renovar que pode mudar a sua vida, trazer a proposta de Jesus para a realidade na sua vida de transformação. Mas é o renovar de quê? Está aí, prova com cola, prova com consulta. Renovação do vosso quando nós temos o nosso entendimento renovado por quem? Pela palavra e pelo Espírito. O Espírito e a palavra de Deus renovam a nossa mente. E quando nós temos a nossa mente renovada, não mais aquela mente velha, não mais aquela mente cheia de defeitos, cheia de vícios, cheia de maldade, não aquela mente que quer fazer justiça com as próprias mãos, não aquela mente que duvida do poder de Deus, mas aquela mente que crê firmemente que Deus é poderoso, para salvar, para curar, para restaurar, para transformar. Quando a minha mente é renovada, aí acontece a transformação do meu ser como cristão, como filho de Deus. Eu vou ser transformado. É isso. Essa é a proposta pela renovação do vosso entendimento. Para que o quê? Porque aí nós vamos experimentar o reino de Deus. Não é quando eu renovo que eu experimento. Não é quando eu reformo que
que eu experimento, é quando eu sou transformado pela renovação da minha mente, é que eu experimento o reino de Deus, porque o reino de Deus é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém. Nós vamos comemorar quantas reformas forem precisas. Talvez um dia aconteça outra reforma. Como eu disse no começo, houveram outras reformas antes. Houve o grande cisma lá em 1054, quando a Igreja Católica Romana se afastou da Igreja Católica Ortodoxa Grega. Houve uma separação ali, duas igrejas se formaram, duas grandes igrejas se formaram, antes de acontecer a reforma protestante em 1517. Muitas reformas aconteceram no decorrer da história da igreja, mas são reformas na estrutura. Ela não mexe com a sua vida na sua casa. Mudar a forma dos bancos, mudar a forma de pensar como deve ser o batismo, se deve ser por imersão ou por aspersão, isso não muda o seu coração, isso não muda como você trata o seu marido, a sua esposa, isso não muda como você se sujeita ao seu patrão, à sua patroa, isso não muda como você ama seu filho, como você ora pelo seu filho, como você trata a sua família, isso não muda o fato de que nós somos afastados de Deus por natureza e precisamos nos reconciliar com Ele. Não adianta haver reformas na igreja se o crente não for transformado pela renovação da mente e pela palavra de Deus. Essa é a minha proposta para nós hoje. E aí eu quero levar você a meditar em um texto para a gente encerrar aqui. Vou encerrar agora mesmo. Lá em Lucas, capítulo 5, nós temos um relato muito interessante. Todos conhecem. Todos citam isso aqui. E aqui eu quero mostrar para vocês o propósito, a proposta de Jesus para o crente. Não de reforma, mas de transformação. Lucas capítulo 5, do 37 ao 38, 2 versículos apenas. Aliás, tem 39 também, 3. Todos nós conhecemos essa figura que Jesus coloca. Ele diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Olha a proposta de Jesus se repetindo aqui. A mensagem de Jesus, irmãos, não é uma mensagem complicada. As pessoas acham que teologia é complicado, e sim, teologia é complicado, porque as pessoas querem colocar lógica onde a simplicidade de Deus extrapola a lógica. A proposta de Jesus aqui é a mesma proposta que ele falou para os fariseus. Ele está falando isso de uma outra forma. Ele está dizendo assim: olha, ninguém pega um vinho que acabou de ser feito, porque se você não sabe, diferente de um café, por exemplo, que você passa ele ali no coador e ele já está pronto, já passou pelo processo de ferver, passar pelo pó, se você coloca açúcar, colocou açúcar, você já pode beber. O vinho não é assim. O vinho é diferente, e é por isso que Jesus gosta de usar o vinho, porque o vinho ele passa por um processo de transformação. E aí Jesus diz: olha, você não pega um vinho novo que você acabou de prensar, pisoteou lá no lagar, escorreu o suco. Se você pegar esse vinho e colocar num odre velho, você não tem vinho, e ao final do processo não terá também um odre, nenhum nem outro. Você não vai ter nada. Para que você tenha vinho, você precisa acabar de fazer o processo que depende de você. Aquilo que está na sua mão, você faz. E aí você não coloca num odre velho, você coloca num odre novo. E aí vai acontecer um processo, uma transformação que ninguém vê. Ninguém vê. O vinho sendo transformado em vinho, ninguém vê. Acontece no escuro. Acontece lá dentro do odre ou do odre. Ninguém consegue observar. É como um milagre. É uma transformação da substância.
da essência. A água que saiu da uva, misturada com a substância que estava ali, era só um suco. Quando ele é colocado dentro de um odre novo, precisa ser novo, não pode ser velho, tem que ser um odre que foi feito para receber aquele vinho. Ele vai colocado ali e deixa um tempo. Quanto mais tempo, melhor. Quanto mais tempo aquele processo acontecer no vinho, melhor é o sabor do vinho. Jesus vai dizer: ninguém que tomou o vinho velho vai querer o vinho novo, porque o vinho novo é amargo, é ruim, aperta, ofende, machuca, não é agradável. Mas o vinho velho, ele passou por uma transformação do que ele era, no escuro, no escondido, no interior, como o reino de Deus dentro de nós. Ele vai nos transformando sem que ninguém veja, sem que ninguém testemunhe. Acontece dentro de você, dentro do seu coração, uma transformação de quem você era. Você era um homem perdido, uma mulher perdida, afastada de Deus. Ninguém vê quando você recebe um novo corpo, quando você recebe um novo odre, quando você é transformado em uma nova pessoa. A justificação te transforma em um novo odre, mas você ainda precisa passar por um processo que nós na igreja chamamos de santificação. É o processo que vai transformar aquele vinho que você recebeu, ele vai interagir com você e vai transformar a sua essência. Essa é a proposta de Jesus para nós. Sermos transformados de glória em glória. Cada dia mais nós vamos nos parecer com Jesus e deixar de parecer com como nós éramos quando nos encontramos com Ele lá atrás. Essa é a proposta de Jesus. Nesse dia que nós comemoramos a reforma, talvez você esteja hoje, não só hoje, talvez há algum tempo na sua vida, você esteja lutando, tentando reformar as coisas na sua vida. Reformar o seu casamento, reformar o seu relacionamento com seus filhos, reformar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com o seu patrão, com os seus vizinhos. Talvez você esteja tentando com as suas forças reformar as coisas que te incomodam, reformar as circunstâncias da sua vida, as coisas que te incomodam, as coisas que te perturbam. Talvez você esteja há muito tempo tentando reformar e não vê solução. Tem pessoas que quando querem reformar o casamento trocam uma peça, renovam, põe um marido novo, põe uma esposa nova e acham que assim vai resolver o problema exterior, quando o problema não está na exterioridade das coisas, mas no interior. Se você quer a sua vida, a sua família, a sua casa transformada, você não pode querer reformar, trocar de parceiro, trocar de emprego, trocar de escola, trocar de casa, mudar de perto da sogra, mudar para outro bairro, mudar de cidade, mudar de estado. Tem gente que acha que se viajar e mudar para outro país, ele vai mudar a circunstância da vida dele. E talvez você esteja passando por um processo assim há muito tempo, achando que precisa mudar alguma coisa que está do lado de fora. Mas a proposta de Jesus para você hoje, a proposta de Jesus desde o início, não é que você tente reformar nada do que está por fora da sua vida te perturbando, e nem trocar as peças, mudar, renovar. A proposta de Jesus para você é deixar que haja uma transformação em você, em mim. A proposta de Jesus nunca é que a gente vigie o outro. A proposta de Jesus para a igreja não é transformar o outro, é que cada um seja transformado individualmente. E o convite de Jesus para nós hoje, enquanto toda a igreja comemora a reforma da estrutura, a proposta de Jesus continua a mesma. Vamos celebrar não a reforma das coisas como nós fazemos, mas o porquê nós fazemos, o de onde nós tiramos as nossas ações, não no como nós oramos, não se nós sapateamos ou não se nós levantamos a mão ou não se nós oramos em língua ou não se a gente lê a Bíblia dessa ou dessa tradução. Não, a reforma que Deus quer não é uma reforma exterior, mas uma transformação.
porque essa sempre foi a proposta. Se você aceitar essa transformação do seu interior, a reforma é feita por Ele. A reforma é feita por Ele. Porque quando você muda aqui, quando a transformação acontece aqui, você não está vendo, mas quando você for servir o vinho no qual você está sendo transformado, as pessoas vão ver a diferença. Elas não viram porque elas não entendem como você saiu de como você era para como você se tornou. Ninguém entende a razão, não entende, o seu pai não entende, a sua mãe não entende, seu marido, a sua esposa, o seu filho não entende a transformação que aconteceu em você, porque ninguém pode ver. Mas se eles experimentarem o Espírito que sai da sua boca, eles vão dizer: é diferente, e eu não quero mais a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa como eu os conheci. Eu quero esse que foi transformado pelo poder de Deus, e é agradável, é doce, é suave, traz alegria, traz vida. Não é através dos seus conselhos ríspidos, não é através da força do seu grito que a sua família vai experimentar o mover de Deus. É através do vinho que Deus está transformando dentro do seu coração. Porque se você acreditar em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E para encerrar, Paulo vai dizer: porque alguém que está em Cristo Jesus é nova, eis que as coisas velhas já e tudo se fez. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, coloque a mão sobre o seu coração aí, se você puder. Se você não conseguir ficar de pé, coloque a mão sobre o seu coração sentado mesmo.